Opa, beleza? E aí galera, meu nome é William, mais uma vez aqui trazendo um vídeo pra vocês. Dessa vez eu resolvi fazer algo diferente, resolvi começar meio que um curso, um pequeno curso aqui no canal de óptica geométrica. Lembrando que a gente vai tratar da parte de óptica geométrica, ou seja, a gente vai esquecer um pouco daquela parte de interferência, aquela parte de difração e essas coisas assim. Vamos trabalhar alguns fenômenos, reflexões, refração, definir feixe luminoso, raio de luz, fontes de luz e coisas do gênero. Acho que algo interessante para a gente começar falando aqui seria sobre o espectro visível. Então, se a gente for definir o espectro visível, a gente teria começando algo entre 400 nanômetros e indo até os 700 nanômetros. Sendo que antes disso nós temos o ultravioleta, porque temos comprimento de ondas cada vez menores do ultravioleta. E para cá nós temos o infravermelho, que a gente está trabalhando com comprimentos de onda maior. Passando disso, acho que a gente já pode trabalhar com raios de luz. Aí, quando a gente trabalha com raios de luz, a gente tem que pensar a luz seguindo algumas coisas, né, que vão ser a base da óptica. Então, por exemplo, ele segue em uma trajetória retilínea, retilínea, que seria algo do gênero segue assim, assim, sabe? Assim a gente tem aqui um meio que está fazendo refletir. Mas ele sempre segue uma trajetória retilínea, se vocês perceberem. Não faz curvas, então tipo, não faz assim e tal, coisas do gênero. Então, outra coisa que a gente tem que seguir é a reversibilidade. Reversibilidade da luz. Isso aqui, eu acho que o exemplo mais conhecido disso seria o espelho do carro, né? Então tem um espelhinho lá do carro. Você está aqui sentado, seus olhos estão aqui. E aí tem os olhos do motorista aqui. E aí se o cara consegue te ver aqui, se ele está conseguindo ver seus olhos e você está conseguindo ver os dele, então significa que vocês dois estão se vendo. Então a mesma luz que faz ele te ver, faz você ver ele. Então reversibilidade, entendeu? Essa seria a ideia mais ou menos. Então é o conceito mais básico assim que a gente vê no dia a dia. Por último, a gente pode definir também a questão de serem independentes os raios de luz. Independentes. O que é que eu quero dizer com isso? Um não interfere com o outro. Então, por exemplo, se a gente tem um raio de luz verde aqui e um raio de luz vermelho aqui, eles vão até ter uma interferenciazinha aqui no meio, criando uma junção entre as cores vermelho e verde, aqui no meiozinho da interseção entre eles. Porém, isso não fará com que o raio de luz vermelho não deixe de ser vermelho ou de verde deixe de ser verde. Então, eles são independentes entre si. Acho que deu para entender a ideia mais ou menos. Tá. Agora a gente pode definir também a questão de... A gente pode começar a falar sobre a questão de feixes luminosos. Feixes luminosos. Acho que eu escrevi muito em cima, mas enfim. Feixes luminosos são os conjuntos de raios. Então, raios assim, aqui. E aí a gente pode definir isso aqui como os raios com feixe de luz convergente. E a gente pode ter também os divergentes que estão aqui. E aí eles fazem assim, saindo de um ponto só e indo. Esse aqui seria um feixe de luz divergente. E por último, a gente tem os paralelos, que eles estão paralelos um em relação ao outro. Não está muito retinho aqui, mas imagina que está em paralelo todos. E aí, isso aqui faria com que a gente tivesse uma formação de imagem imprópria. O que eu quero dizer com isso?
significa que ela se forma lá no infinito. Por quê? Porque não há um encontro entre eles. Então, para o infinito. Infinito. Ou se você preferir a notação, então tendendo ao infinito. Algo assim. Entendeu? Agora definindo fontes de luz, a gente teria dois tipos de fonte de luz importantes. Os primários, fontes de luz primárias, ou seja, elas mesmo fornecem a luz, ou seja, elas criam de certa forma a própria luz. E as fontes de luz secundárias. O que é que eu quero dizer com secundárias? Elas precisam de outra fonte de luz para poder terem luz. Elas precisam de outra fonte para ter luz. Aí você fala, dá um exemplo de cada um. Uma primária seria uma lâmpada, um LED e coisas do gênero assim. E uma secundária, uma parede pintada, uma camisa, porque elas não têm uma fonte de, elas não emitem a própria luz. A camisa ela não está lá emitindo, se a sua camisa é azul, ela não está emitindo lá uma cor azul. Ela pega a luz branca que está vindo, tá vindo do sol, por exemplo, e ela reflete a luz azul da camisa e faz com que você tenha a impressão que a camisa é azul, entendeu? É dessa maneira que ocorre. E aí, outra coisa que a gente pode falar também é os meios em que a luz ela passa. Então, por exemplo, temos os meios transparentes. Esse aqui acho que são os mais conhecidos. Então você tem, por exemplo, um meio aqui e ele não interfere em nada com que a luz passa, então a luz passa direitinho assim, pá, pá, pá. E esses são aqueles meios onde você consegue ver exatamente o que tem do outro lado. Então, por exemplo, uma janela perfeitamente de vidro, você consegue ver exatamente o que tem do outro lado. Esse seria um exemplo de meio transparente. Tem também os meios translúcidos. Esses já são aqueles meios onde você até consegue ver o que é que tem do outro lado, mas você veio meio borrado. Isso porque quando raios de luz eles vêm para cá, eles acabam tendo sua trajetória alterada. Então, por exemplo, você faz assim, e pá aqui, assim. E aí isso faz com que ocorra uma modificação na imagem, você não consiga ver ela direita. E temos os meios opacos, que são aqueles meios onde você não consegue ver nada, tá ligado? Então, por exemplo, uma parede de cimento, você não consegue ver o que tem do outro lado. Então, esse seria um meio opaco, entendeu? Então, aqui um meio opaco. Não passa a luz. Então, eu acho que por hoje essas definições estão boas pra gente entender. Essa é mesmo só uma introdução ao nosso curso. Eu estou também fazendo isso aqui mais como um teste para ver se eu teria manejo suficiente de ver que minhas letras saíram bem estranhinhas, meus desenhos saíram bem estranhinhos, mas eu espero que tenha dado para entender tudo. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Até uma próxima vez. Valeu!